A Web Rádio UPV tem a alegria de apresentar uma ministração de fé e milagre, uma palavra que trará avivamento para a sua alma. No ar, uma palavra amiga com o pastor Antônio Luiz. Rádio UPV, fazendo missões junto com você. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos amados e queridos irmãos que estão aí conectados neste programa desta segunda-feira abençoada. E nesta manhã Deus tem uma palavra para o teu coração e também para o meu coração, porque a palavra ela é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, para lá e para cá. Glórias a Deus. A gente necessita de sempre estar conectado com a palavra, relacionado com a palavra, porque a palavra ela produz vida e vida com abundância. Glórias a Deus. Bênção de Deus, que Deus venha abençoar a todos os amados irmãos que estão ouvindo essa programação e que tenha aí uma continuidade dessa semana, uma semana abençoada para a tua vida, para os seus familiares, no seu trabalho do dia a dia, que Deus venha assim abençoar abundantemente a vida de todos. Glórias a Deus. E nesta manhã nós vamos meditar numa palavra que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, e o versículo 16 em diante. Vamos assim meditar nesta palavra, uma palavra conhecidíssima da igreja, dos leitores, dos eleitores da Bíblia, dos pregadores, dos ensinadores, enfim, a palavra de Deus, ela é poderosa. E vamos meditar nessa palavra. Atos capítulo 16, capítulo 17, versículo 16 em diante, que diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, revoltava-se nele o seu espírito, vendo a cidade cheia de ídolos. Versículo 18 agora, diz o seguinte: ora, alguns filósofos epicúreos e estoicos disputava com ele. Uns dizia: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Versículo 19: e tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa e de que falas? Versículo 20: pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, portanto queremos saber o que vem a ser isto. Versículo 21: ora, todos atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de contar ou ouvir a última novidade. Versículo 22: então Paulo, estando de pé no meio do Areópago,
disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Versículo 23, o último. Porque passando eu observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais sem o conhecer, é o que vós anuncio. Glórias a Deus. Glorificado seja o nome do Senhor dos exércitos. O Senhor é maravilhoso. Que esta palavra é o Espírito Santo, ele venha direcionar aos vossos corações, para que haja um relevo espiritual na vida dos irmãos que nós está ouvindo. Glórias a Deus. Paulo, quando ele chega em Atenas, que ele tinha já feito uma rota no seu ministério, quando ele chegou em Tessalônica, ali, e ele com Barnabé pregaram a palavra em Tessalônica, e por 3 sábados eles pregaram na sinagoga, e houve em Tessalônica um grande alvoroço, porque Paulo lhe chegou e disputava com os judeus na sinagoga acerca do evangelho, acerca de Cristo, e muitos homens e mulheres nobres da sua época creram no evangelho. E por esse fato de várias pessoas de posição social creram na palavra que Paulo pregara a Cristo, aleluia, os judeus se ficaram irados, e eles provocaram um tumulto na cidade contra Paulo e Silas, aonde que os irmãos ali em Tessalônica tiraram depressa Paulo para ir e levaram para Bereia. Paulo, chegando em Bereia, ele também já procurou a sinagoga, que era o costume dele sempre estar pregando nas sinagogas, aonde se concentrava uma grande multidão para ouvir sempre algo da parte dos judeus acerca da lei, a ouvir os filósofos da época fazer as suas prédicas, enfim. E Paulo, quando pregou em Bereia, os bereanos foram mais nobres do que Tessalônica, que em Tessalônica, porque receberam de bom grado a palavra de Deus. E muitos e os bereanos foram inteligentes, que tudo que Paulo pregava, eles examinavam. Tudo que Paulo estava anunciando se realmente conferia com as Escrituras. E Paulo ficou por muitos dias ali em Bereia pregando, mas de repente os judeus de Tessalônica souberam que Paulo estava em Bereia pregando, e lá foram também promover outro motim contra Paulo. Então Paulo, os irmãos de Bereia tiraram Paulo e levaram para Atenas, para precaver alguma coisa que poderia acontecer com Paulo. Paulo era o homem incansável para pregar a palavra. Ele tinha o prazer, porque ele tinha uma missão de levar o evangelho aos gentios, mas porquanto ele sempre procurava o seu povo para transmitir também uma mensagem. Então Paulo
foi levado também ali para a cidade, para levar a mensagem ali também em Atenas. E chegando em Atenas, Paulo, ele começou a observar a cidade, a maneira que a cidade se comportava, o povo, a população, e era um povo que estava mergulhado, digamos assim, na religião da sua época, muitos deuses, muitos altares pela cidade, e cada altar tinha um nome de um deus. E Paulo, com aquilo, ele ficou perturbado de espírito, ele ficou ali inquieto a ver tanta idolatria naquele lugar. E com isto nós aprendemos uma coisa com Paulo. Por exemplo, Paulo, quando chegou em Atenas, ele olhou para a situação da cidade, pela situação do povo, e o seu espírito se incomodou com aquilo tudo, porque dentro dele ele se revoltava de ver tanta idolatria naquela cidade. Mas Paulo, ele tinha aquelas estratégicas dele de fazer o trabalho do verdadeiro evangelista. Ele procurou agora uma maneira de se conduzir no meio daquele povo. E com isto nós aprendemos uma coisa, que Paulo, ele se incomodou com a situação da cidade, com a situação daquela população. E com isso nós tiramos uma lição para a nossa atualidade. Por exemplo, nós estamos num mundo também mergulhado em tudo que tipo de coisas que não agrada a Deus. E uma pergunta para nós todos, para nós mesmos responder para nós: qual é a nossa atitude diante do mundo que já estamos convivendo? Será que este mundo tem causado dentro de nós assim uma perturbação, de ver tanta idolatria também? E não vemos hoje, por exemplo, altares nas cidades, nos bairros, nos centros das cidades, altares de Deus. Mas nós podemos perceber que a idolatria é muito grande no mundo da nossa atualidade. E isto, para nós como cristãos, tem que haver algum incômodo na minha vida, na tua vida, porque Deus, Ele é Deus que está presente, Ele sempre está conosco. E se nós não se comover com a situação que nós estamos convivendo, nós simplesmente entramos no conformismo e vamos também andar de mão dada com o mundo. Mas o cristão verdadeiro é diferente. O cristão, ele é aquele que ele procura pedir a Deus as misericórdias e não compartilhar o que o mundo oferece. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. E uma das coisas que está sucedendo na nossa atualidade é que muitos cristãos se conformaram com este mundo, se conformaram com a situação que nós estamos evidenciando diante dos nossos olhos, tudo o que está acontecendo, e o esfriamento na fé de muitos cristãos tem adentrado, e isto tem causado um prejuízo para a vida espiritual de muitos cristãos. Então é tempo de nós se acordar, é tempo de nós pedir a Deus uma renovação espiritual. É tempo de nós procurar a servir a Deus com mais integridade, com mais evidência de fé, do amor, da esperança, e
proclamar o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo, o evangelho que transforma, o evangelho que liberta o homem do pecado, liberta o homem das enfermidades, liberta o homem que é oprimido pelos espíritos malignos. É o evangelho que traz vida e vida com abundância. É necessário nós entender e compreender, aleluia, esta posição de nós como somos cristãos na terra, somos representante de Cristo, aleluia, nesta terra. O Senhor nos chamou para nós proclamar o evangelho que transforma e que liberta o mais vil pecador, aleluia. Muitos que estão me ouvindo podem até mesmo dizer: mas pastor, não sou pregador, não sou pregadora. Mas eu quero te dizer, meus queridos amados, que você é um porta-voz de Deus, você é um sacerdócio, faz parte do sacerdócio de Cristo na terra. Você pode não ser o pregador ou a pregadora, mas você pode ser um intercessor pelos que pregam e pelos que levam a mensagem do evangelho a muitos corações, a muitos missionários que estão espalhados pelos 4 cantos desta terra, levando a mensagem do evangelho em lugares difíceis, em lugar de perigo, em lugar que corre perigo a todo momento de ser mortos pelo amor do evangelho de Cristo. Então você pode interceder, você também pode ser um pregador e uma pregadora na tua vizinhança. Você pode pregar para o teu vizinho da direita e da esquerda e da retaguarda e de diante. Você e eu estamos cercados de pessoas que precisam de uma palavra que venha estimular essas pessoas e abrir o entendimento dessas pessoas. E a quem o Senhor confiou esse legado foi exatamente a igreja. Ele nos não salvou simplesmente por salvar e nós ficar todos acomodados. Não, Ele salvou nós para proclamar o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Que o Senhor continue nos abençoando poderosamente e que o Senhor nesta manhã Ele venha fazer com que você se desperte, aleluia, a realidade da tua vida. Nós não podemos se conformar. Paulo, ele trouxe uma recomendação para a igreja, aleluia, para a igreja que estava em Roma, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo assim: não se conformeis com este mundo, antes transformais e renovais o vosso entendimento. Nós precisamos todos os dias ser renovado o nosso entendimento, renovado o nosso espírito e a nossa alma. Todos os dias nós precisamos clamar ao Senhor que haja um renovo na minha vida, na tua vida, um despertamento. Glórias a Deus. No versículo 18, a qual nós acabamos de ler, Paulo agora se depara com os filósofos de Atenas. Ora, alguns filósofos epicúreos e estoicos os disputavam com ele. Uns diziam que quer dizer este paroleiro, e outros parece ser pregador de deuses estranhos, pois anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Glórias a Deus. Paulo, ele
foi interpretado em Atenas pelos filósofos, que era um pregador de Deus estranho. Glórias a Deus, um pregador de Deus estranhos, porque eles nunca tinham ouvido tal coisas que Paulo pregava acerca de Cristo. Então nós encontramos na palavra hebraica 3 palavras assim que cabem nessa mensagem. A primeira mensagem a primeira palavra no hebraico que a gente encontra é uma palavra chamada querisma. Querisma quer dizer pregador. Glórias a Deus, pregador. E a segunda palavra, navi. Navi quer dizer o portador da mensagem. Glórias a Deus. E nabi, a terceira palavra no hebraico, quer dizer o que falava debaixo da autoridade de Deus. Então, vamos focalizar essa mensagem nessa parte. Amados e queridos irmãos, o verdadeiro pregador da palavra de Deus é aquele que leva as boas novas aos que não têm entendimento acerca da palavra. Paulo era o pregador do evangelho de Cristo aos gentios. E ele causou o grande impacto, porque aonde Paulo chegava, algo de extraordinário acontecia. E o mesmo Senhor que operou na vida de Paulo naqueles dias é o mesmo que opera na nossa atualidade. Ele nunca mudou e nem vai mudar. O que muda sou eu e você. Nós mudamos, mas Deus não muda. A mensagem do Evangelho, ela tem que ser pregada com convicção para que haja restauração, que haja convicção, porque o Evangelho de Cristo, ele confronta o povo, ele confronta o homem, ele confronta o pecado do homem, a ignorância do homem, ele confronta os erros do homem, e o homem cai em si, porque a palavra sendo pregada, o Espírito Santo se encarrega de fazer a obra do sobrenatural, que é aquilo que o pregador não consegue fazer, mas o Espírito Santo, ele faz na vida do homem e da mulher. Ele muda o pensamento do coração daquele homem, daquela mulher. Ele muda o pensamento do mais vil pecador. Até mesmo aqueles que já ouviram tantas e tantas vezes o Evangelho, mas nunca creram. Mas quando se depara com a palavra poderosa, a palavra que vem a produzir vida, porque a palavra de Deus, ela é vida, e vida com abundância. Ela impacta, ela faz com que o homem seja impactado, o seu espírito, que o homem venha se acordar, porque o homem espiritualmente está morto, mas a palavra de Deus é tão poderosa, é tão gloriosa, que ela penetra no coração e ela transmite vida para essa pessoa que está morta espiritualmente. E não é diferente nesta manhã. O Senhor, ele está falando conosco, aleluia, aonde está chegando essa mensagem. Ela pode mudar o percurso da tua vida neste dia. Você que
prega a palavra de Deus, seja um querisma na mão de Deus, para que o Senhor te use por instrumentalidade para levar a mensagem do Evangelho, seja pregando na sua congregação, seja pregando no congresso, seja pregando na tua casa, na tua vizinhança, seja pregando individualmente para alguém, mas pregue a palavra com convicção, fale da palavra, porque nada menos, nada mais, você é um porta-voz de Deus, seja onde você estiver, aleluia, é coisa linda. Quem prega a palavra leva as boas novas do Evangelho, aleluia, para as pessoas que estão precisando. Nesta manhã, o Espírito de Deus vai gerar na tua vida, aleluia, uma compreensão diferente acerca da palavra. Seja uma pessoa assídua para levar a mensagem do Evangelho ao coração das pessoas, aleluia. Paulo, ele tinha prazer de ministrar a palavra, levar a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e isto causou impacto, aleluia, aonde Paulo chegava, aleluia, em Atenas, o ateniense não tinha outro motivo a não ser ouvir as boas novas do Evangelho, porque chegou até eles, aleluia, para eles ali, para os filósofos, ali era uma coisa diferente, e eles acharam que era um apregoeiro de deuses estranhos, porque eles não conheciam o Evangelho. Mas Paulo, através da ousadia do Espírito Santo na vida dele, ele pregou a mensagem em Atenas, e os atenienses, muitos creram na palavra, muitos homens, muitas mulheres creram no Evangelho, creram na pregação, porque Paulo era um querismo, um pregador da palavra, e ele tinha, aleluia, ele era o portador da mensagem do Evangelho. Seja um portador da mensagem do Evangelho. Não prega aquele evangelho meio evangelho, não prega aquele evangelho sem fé, sem convicção. Não pregue um evangelho que não venha produzir vida, porque este evangelho que nós temos nas mãos, esta Bíblia que você tem nas suas mãos, é uma ferramenta do céu, aleluia. É por esta razão que o inimigo, ele trabalha ferrenhamente contra a igreja, ele é contra o evangelho, porque ele sabe que esse evangelho, quando prega ele com autoridade, com ousadia, ele vai produzir arrependimento, ele vai produzir convicção no coração dos homens, que é necessário aceitar Jesus como Salvador. Então, meus amados que estão ouvindo a palavra nesta manhã, seja um portador da mensagem profética do Evangelho ao coração da humanidade. O nosso foco como cristão não é nós se acomodar, se acoitar no canto. Não, nós temos que estar sobre o velador, porque o Senhor nos chamou por luz para alumiar os que estão em trevas. Aleluia. Seja um candeeiro de Deus, um mensageiro de Deus, para levar a mensagem aos contritos de coração, aleluia. Seja o portador, aleluia, da palavra genuína. Não se deixe ser simulado pelas coisas deste mundo. Não tenha medo de falar da palavra do Senhor, porque ela é viva, e ela é eficaz e poderosa, porque o Espírito Santo de Deus, ele atua
atua na nossa vida, Ele atua no sobrenatural. É Ele que vai, através da mensagem que você está ministrando, Ele está gerando no coração do pecador arrependimento. Ele está mostrando para o pecador o que ele precisa de Cristo na vida dele ou dela. Nesta manhã não é diferente. Esta palavra está indo ao teu encontro, porque ela quer trazer para você, ouvinte da palavra de Deus, primeiramente a salvação para aqueles que ainda não são salvos, para aqueles que não tomaram decisão de aceitar Cristo como Salvador, daqueles que também pararam, que estão estagnados, que estão parados, pois nesta manhã o Espírito do Senhor fala contigo. Levanta-te, aleluia, porque Cristo vai te esclarecer nesta manhã, vai te renovar as tuas forças. Talvez esta palavra está indo ao teu encontro, aleluia, que você, aleluia, está estagnado, mas o Senhor não te chamou você para a derrota, o Senhor te chamou para a vitória pelo poder do nome de Jesus Cristo, aleluia, para que você seja um portador da mensagem do Evangelho, aleluia, por onde você passar. Aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele vai operar milagres e maravilha na tua vida, aleluia, glórias a Deus. E a terceira coisa, aleluia, que era o Nabi, o que falava debaixo da autoridade do nome do Senhor, pois ainda funciona. Seja um portador da mensagem, seja um Nabi nas mãos do Senhor, falando com autoridade a palavra de Deus, porque ela vai gerar, aleluia, um pleno avivamento na tua vida. Talvez você esteja apagado nesta manhã, talvez você esteja triste, talvez você esteja até desanimado, ou querendo mesmo até parar pela metade do caminho. Não é tempo de nós coxar em dois pensamentos, é tempo de você fazer, aleluia, um concerto com o Senhor. É tempo nesta manhã de você ser renovado pelo poder da palavra, porque ela vai gerar na tua vida vida e vida com abundância. Você vai ser diferente, você pode voltar a fazer aquilo que você já estava fazendo quando você louvava o Senhor, quando você pregava a palavra de Deus, mas sucedeu algo da tua vida que você desanimou e ficou estagnado. Mas nesta manhã o Espírito Santo expressamente diz: levanta-te, levanta, porque Cristo nesta manhã Ele vai restaurar a tua vida espiritual, vai restaurar o teu ministério que está apagado, que o teu ministério que está parado. Deus lhe deu um ministério glorioso, não foi o homem que deu, não foi o conhecimento secular que te deu dons espirituais para você, não, veio do céu. Deus lhe deu para você algo de extraordinário. Coloque em prática, porque Deus se deu para você, porque Ele confiou em você. Ele sabia que você poderia executar todos esses dons que Deus te deu para você, mas simplesmente você se acomodou. Mas nesta manhã o Espírito do Senhor, Ele vai te renovar as tuas forças. Glórias a Deus, bendito seja o nome do Senhor, glórias a Deus, seja uma bênção na mão do Senhor. E Paulo, quando estava pregando ali, e os homens da cidade, os filósofos, os picorreios ali, eles levaram Paulo e disseram: olha, nós queremos te ouvir mais acerca disto. Então Paulo, ele continuou com a sua pregação do Evangelho, levando, aleluia, aleluia,
a palavra do Senhor ao coração daquele povo. Aleluia. No versículo 20 diz assim: pois tu nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, portanto queremos saber o que vem a ser isto. Paulo dá resposta: ora, a todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, de nenhuma outra coisa se ocupava senão de contar ou ouvir a última novidade. Pois em Atenas, no lugar chamado Areópago, aonde se reunia todos os sábados, se concentrava a multidões para ouvir algo de novo. E Paulo lhe trouxe em Atenas algo de extraordinário de novo, que é a palavra de Cristo. Ele falou do grande amor de Jesus Cristo. Aleluia. Então Paulo, estando de pé no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Amados e queridos irmãos, o que mais nós temos na nossa atualidade são religiosos, que ainda com todas as suas religiões, mas não têm conduzido a Cristo. O único que conduz a Cristo é o Evangelho, através da pregação. Num lugar de religiosidade, é necessário que o Evangelho ele entre para trazer esclarecimento para as pessoas menos informadas. Sabemos, amados, que se perguntar para a população acerca de Cristo, todos vão dizer que Cristo foi crucificado e ressuscitou. Mas por quanto se fizer uma pergunta, lançar um apelo entre a população, vocês querem tomar uma decisão de aceitar Cristo como teu único e verdadeiro Salvador? A resposta vai ser o seguinte: nós temos a nossa religião. Nós nascemos nessa religião dos nossos pais e nós vamos morrer nessa religião. Pois eu quero dizer que nesta manhã, quero dizer que religião não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia. Ele salva o mais vil pecador. É Ele que restaura o homem caído. É Ele que dá vida e vida com abundância. Aleluia. Se a religião salvasse, não era necessário Jesus vir ao mundo e padecer, aleluia, na cruz do Calvário, morrer pelos nossos pecados. Não era necessário. Então, dessa forma, desse pensamento, Cristo morreu de balde. Mas eu quero dizer, amados e queridos que estão ouvindo, devemos proclamar esse evangelho de salvação ao coração daqueles que ainda se sentem religiosos. Nós devemos pregar um evangelho de convicção e que esse evangelho ele venha fazer mudança no comportamento de pensamento das pessoas. É o necessário na nossa atualidade. É uma guerra espiritual que nós estamos enfrentando dia após dia, porque nós vemos com os nossos próprios olhos a quanta incredulidade de coração das pessoas, assim como era em Atenas. Aquele povo tinha os seus deuses, as suas religiões, mas por quanto não conhecia a palavra de Deus, e Paulo, ele se utilizou de uma das coisas e dos objetos da religião daqueles dias. Paulo dizendo assim: eu passei por entre a cidade e observei que nos vossos
os objetos dos vossos cultos, aleluia, que eu observei, mas também vi um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Eles adoravam aquele Deus desconhecido, mas não sabendo quem era esse Deus. Pois da mesma forma sucede na nossa atualidade. Tem tanta gente, até mesmo cristão, que fala em Deus, que glorifica a Deus, mas não conhece o seu Senhor. Para nós ter as plena certeza, nós temos que conhecer aquele que nos salvou da perdição, aquele que nos restaurou, aquele que nos restituiu a nossa fé, a nossa esperança, aleluia. Tem muitos cristãos que estão desiludidos, já não crê mais em nada, porque o adversário roubou a esperança, roubou a fé, roubou a integridade que tinha para com Deus. Mas nesta manhã, o Espírito do Senhor, Ele está operando aonde está chegando essa mensagem. Seja restaurado, seja curado interiormente, porque os seres humanos, nós como seres humanos, nós precisamos passar por um processo nas mãos do Senhor, o processo do aprendizado, o processo da libertação, o processo da cura espiritual, a qual é necessário ser curado. Se não for curado o coração do homem, o homem nunca será transformado, nunca terá um encontro real com Cristo. Mas nesta manhã eu sei que o Senhor, Ele está operando na vida de muitos. Talvez você tenha uma mágoa no coração, talvez você tenha passado por grandes decepções e está desacreditado, acha que não tem mais valor nenhum, acha que está tudo perdido. Não, nesta manhã seja renovado pelo poder da palavra de Cristo, seja esclarecido, seja renovado, que o Senhor nesta manhã venha quebrar todos os laços de maldições que foi lançado sobre a tua vida, sobre a tua família. Que Deus venha trazer libertação, aleluia, na tua vida, que o Senhor venha arrancar toda a mágoa, toda a tristeza, toda a dor, todo o ódio, toda a ira do teu coração, que você seja liberto nesta manhã, porque eu sei que Deus está falando através dessa mensagem a muitos corações que precisa de uma libertação, que precisa de uma cura, que precisa ser liberto. Aleluia, seja essa pessoa nesta manhã, aleluia, para receber essa libertação, aleluia, porque o Senhor liberta, o Senhor cura, Ele conhece os teus pensamentos. Quantas pessoas que nesta manhã estão passando por momentos difíceis, até mesmo as pessoas depressivas, a qual mais se comenta na nossa atualidade. São inúmeras as pessoas que estão com depressão, pessoas que já não têm mais paz, que não conseguem dormir, que precisa de medicamentos para dormir, para ter um descanso. Pois eu quero profetizar na tua vida: Cristo é a razão da tua vida, é a razão do teu viver, é a razão da tua saúde psicológica, é a razão da tua saúde, do teu corpo físico. Jesus, Ele levou sobre a cruz do Calvário toda a nossa maldição, todos os nossos pecados, todas as nossas culpas. Ele levou sobre a cruz do Calvário e cravou na cruz. A cruz, aleluia, aonde
todas as nossas transgressões foi pregada, e aleluia, e ali nós alcançamos a nossa vitória pelo poder do nome de Jesus. Receba nesta manhã o teu milagre na tua casa. Talvez você esteja depressivo ou depressiva, saiba que Jesus te cura da depressão. Não é necessário você usar medicamento, aleluia. Medicamento ficou para os seres humanos, mas tem medicamento que em vez de sarar, vai piorar a tua vida, na tua saúde. Mas Jesus, Ele é a saúde, Ele é a vida, Ele é além da vida, Ele também é a ressurreição. Talvez os teus sonhos, talvez você já perdeu todos os sonhos, pois nesta manhã é manhã de reconstituir, é de resgatar aqueles sonhos que para você já tinha acabado tudo na tua vida. Saiba que Jesus quer te dar a vitória nesta manhã. Saiba que Jesus quer te curar nesta manhã das tuas enfermidades. Aleluia. Ele quer perdoar os teus pecados. Ele quer sarar a tua vida. Deus está presente nesta palavra, e esta palavra está gerando na tua vida uma reconstrução, aleluia, na tua vida espiritual. Seja uma bênção na mão do Senhor, seja renovado nesta manhã no Espírito Santo. Você que foi batizado com o Espírito Santo, mas faz muito tempo que mais não fala mais em mistério com Deus, pois nesta manhã não é diferente. Receba a plenitude do Espírito Santo sobre a tua vida. Seja renovado pelo poder da palavra de Cristo. Aleluia. Que o Senhor nesta manhã, Ele venha renovar os dons espirituais que te deu para você e você perdeu. Seja renovado nesta manhã, porque a igreja de Cristo, ela é espiritual. Aleluia. A igreja de Cristo, aleluia, ela está espalhada pelos 4 cantos da terra, mas no mundo espiritual nós somos um corpo único e Cristo é o cabeça da igreja. Que Deus venha abençoar poderosamente a vida dos irmãos, que Deus venha derramar das bênçãos celestiais na tua vida, na tua família, e que o teu sonho seja restaurado, que o Senhor venha abençoar a tua casa neste dia, os teus familiares, que a tua casa se torne uma casa de bênção. E aqui para aqueles irmãos que estão reunidos em grande grupo, saiba que o Senhor é convosco, que o Senhor está aí junto com vocês. Deus, Ele vai estar bradando ao vosso coração, e nesta manhã haja alegria, que haja uma porção dobrada do Espírito Santo sobre toda a igreja que está ouvindo esta programação. Que o Espírito de graça, de sabedoria, de poder, de unção repouse sobre as vossas vidas. Que Deus venha continuar sempre abençoando a tua vida, abençoando, aleluia, os teus negócios, abrindo porta aonde não existe porta, porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. Talvez você está pedindo algo para Deus e não vê mais solução. Saiba que Jesus, Ele é a solução, Ele é a porta do escape, e além de ser a porta do escape, Ele também advoga as tuas causas na justiça. Ele é o advogado por excelência, e além de advogado, Ele também é juiz. É Ele que bate o martelo, é Ele que dá a decisão final. Creia somente na palavra do Senhor e deixa Cristo trabalhar na tua vida, deixa Cristo trabalhar na tua família. Deus, Ele é aquele que tudo pode. Fica com esta palavra profética ao vosso coração, e Deus que seja glorificado através das vossas vidas. Aleluia, glórias a Deus. Quero assim
fazer uma oração breve junto com os amados irmãos. Aleluia, aleluia. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu te glorifico, Senhor, por esta manhã, de poder estar nesse estúdio ministrando a tua palavra ao coração do teu povo. Agora, Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a todos quantos estão ouvindo essa programação, que esta palavra ela venha surtir o efeito no coração de cada um, que o Senhor é Deus que sabe como trabalhar através da palavra, que a palavra ela venha gerar no coração do teu povo um grande avivamento, um grande despertamento. Pai, vem abençoar as famílias, vem abençoar o teu povo, vem abrir portas, Senhor, para o teu povo, venha fazer com que o teu povo te glorifique em toda essa terra e que haja avivamento no coração do teu povo, porque o Senhor é Deus que nos aviva, é Deus que nos desperta, é Deus que nos dá alegria. Jesus, eu lhe peço por aqueles que estão tristes, que a tristeza se torne em alegria, que a tristeza se torne em grande louvor e adoração ao teu santo nome. Jesus, aqueles que estão manquejando, que nesta manhã seja sarado, seja curado, seja liberto, seja levantado pelo poder da tua palavra. Eu lhe peço todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém e amém.